Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês o motivo, o porquê que eu vendi os meus fundos imobiliários. Vendi cerca de R$ 20.000 em fundos imobiliários. Vou explicar o racional por trás dessa operação e também onde eu aloquei. E desde já eu peço aqui que você se inscreva no canal, assista esse vídeo e deixe também o seu like. Bom, então sem mais delongas, aqui a gente consegue ver algumas vendas que eu fiz. Então, tirando a Alupar e a Equatorial, que eram posições muito pequenas aqui na minha carteira, na verdade tinha um pouquinho mais que a Alupar aqui e a Equatorial, eu acabei vendendo porque eram posições que não representavam tanto, elas mais ocupavam ali o espaço de alocação, acabei vendendo e vendi também vários FIIs. Vendi aqui fundos de shopping, fundos de papel, de tijolo, a GF11, a LZR11, FATN11, BCIA11, vários outros fundos aqui também, HGBS, HGLG, que é muito famoso, fundos da Quineia, como você consegue ver aqui, LVBI11, também vendi os fundos PVBI11, RBRY11, Vigir, VISC, XPMAUS, que é um fundo bem famoso e bem conhecido. E por que eu fiz essa operação de venda? Bom, e um dos motivos é que eu estou investindo em leilão de imóveis, estou adquirindo alguns imóveis com desconto bem interessante para ter a questão da venda também. Então, esse tipo de operação está entrando em contato diretamente com os fundos imobiliários, porque, querendo ou não, eu estou investindo indiretamente, diretamente, na verdade, no mercado imobiliário com o cunho para venda. Então eu não quis me expor novamente e o retorno que esse tipo de operação, o ROIC desse tipo de operação, estava sendo muito melhor pelo investimento em leilão de imóveis, ou seja, eu compro um imóvel com um desconto, com um valor bem abaixo, para eu revender ele com um valor acima, gerando uma operação que vai dar um alfa, um lucro bem substancial e na minha média, eu estou tendo mais ou menos 33,74% de lucro nas operações, o que equivale a uma porcentagem mensal, aqui que a gente consegue ver, de 2,45%, ou seja, bem acima do que o 1% esperado, requerido e almejado nos fundos imobiliários. Então, esse tipo de operação aqui, eu estaria no mesmo setor, ou seja, eu não tinha aqui o ponto de diversificação de setor e a minha rentabilidade é bem abaixo. Então, nada contra os fundos imobiliários, é mais um ponto aqui da gente ter uma diversificação também com o exercício que a gente faz, o que a gente faz, as nossas fontes de receita, as nossas fontes de renda, e faz muito mais sentido eu vender os valores que eu tinha a título de fundos imobiliários e reinvestir no leilão de imóveis, porque eu consigo um retorno muito maior. Para eu conseguir esse retorno de cerca de 33,74% na média em fundos imobiliários, eu preciso de fato acertar muito. E aqui eu consigo fazer uma, duas, três operações em um curto período de tempo, em um ano, e acaba rentabilizando muito bem. Esse cálculo aqui foi feito com base na venda em um ano. Então, esse foi um dos motivos para que eu tenha vendido os meus fundos imobiliários. E também o outro motivo é porque eu quero alocar em outras ações que eu julgo mais promissoras, julgo que vão me dar um retorno muito melhor. E também nessa faixa etária que eu tô, com 25 anos, eu acho que o retorno que eu vou ter com ações seria muito melhor e é muito melhor do que com os fundos imobiliários, que é já para quem já está mais estagnado, para quem precisa ali daquela renda mensal. Então, vamos com relação aos motivos das vendas. Será que os fundos imobiliários são um mau investimento, são um investimento ruim? E eu entendo que não. Eu acho que os fundos imobiliários são um ótimo investimento. Ele é um investimento que vai te dar muita segurança, vai te deixar muito confortável, vai fazer sua carteira ficar sempre muito rentável, porém no momento não é o meu foco, porque eu quero evitar a dupla exposição ao setor imobiliário, já que eu estou investindo no mercado de leilões e, consequentemente, no mercado imobiliário de maneira direta, ou seja, no mercado real aqui, sem ser através de um fundo, com o intuito de compra e venda. Eu estou focando no que vai me gerar faturamento e receita, ou seja, uma parte desse dinheiro vai ser destinado para rentabilizar esse tipo de negócio e
eu aloquei o capital, uma parte do capital que estava investido em fundos imobiliários, em algumas empresas do Ibovespa, que eu entendo que são muito boas, que podem dar um retorno muito bom e que ainda não andaram, mesmo com toda essa alta do índice Ibovespa. Bom, então vamos para as empresas? Uma delas é a MAHLE Metal Leve. A gente consegue ver aqui nos destaques da teleconferência que ela fez de resultados é que ela tem uma margem bruta de 27,5%, uma margem EBIT de 16,4%. Aqui eles colocam todos os lugares onde a MAHLE atua, e é basicamente Brasil e Argentina. E a gente tem também aqui 9 instalações de negócio, uma margem EBITDA de 18,9% e um faturamento na faixa de 2,6 bi, ou seja, é uma empresa que sabe gerir bastante, que tem uma boa margem EBIT, que tem uma boa margem EBITDA e uma margem bruta também muito boa. Um ponto também muito interessante na MAHLE é que a receita dela é bem diversificada, isso porque eles vendem para montadoras no mercado doméstico, no Brasil e na Argentina. Tem a parte também de importação e exportação, que representa uma faixa muito grande aqui da empresa. Eles atuam também na parte de reposição de peças, aqui, que é um segmento que está sendo muito, muito, muito rentável e está crescendo bastante nos resultados da MAHLE. E também vale destacar que a empresa vende peças para veículos pesados, veículos leves, motos, que são os veículos de duas rodas, e ainda tem também uma diversificação de produto por cliente muito interessante frente a uma montadora. Um ponto que eu gosto muito na MAHLE é como eles conseguem trazer um retorno muito interessante para o acionista através das aquisições, ou seja, a empresa tem vários modos de remunerar o acionista. Ela pode recomprar ações, ela pode dar dividendos, ela pode fazer aqui juros sobre capital próprio e ela pode pegar esse dinheiro e reinvestir nela, que é o que geralmente eu gosto muito que a empresa faça, fora os dividendos. Então aqui eles destacam que nessa aquisição que eles compraram a MAHLE Compressores do Brasil Limitada e Aftermarket de Fontes Termais, eles colocam aqui que superou em todas as suas expectativas. O valuation foi superior, foi acima, a receita do valuation foi acima, a parte do EBIT também foi acima e também o ROIC foi bem acima do que eles tinham estimado aqui de valuation para as duas empresas que eles compraram. Então isso acaba dando uma geração de caixa, uma geração de receita muito interessante para a MAHLE e ela acaba trazendo um incremento muito bom aos acionistas porque ela não está parada, está comprando outras empresas e está fazendo boas compras, como a gente consegue ver aqui nesses números. Outra empresa que eu adquiri, que já estava no meu portfólio, estou aumentando a posição gradativamente, é a Klabin. A Klabin aqui já fiz um vídeo comentário com ela, então você consegue ver que a Klabin ela tem uma receita também bem diversificada, com celulose, papel e embalagens. Eles têm aqui um volume de vendas totais de 1,11 mil toneladas, uma conversão bem interessante nessa integração de papel ondulado e sacos industriais, e o EBITDA ajustado por segmento do segundo TRI desse ano de 2 bi, realizado aqui pela celulose com 42% e papéis e embalagens com 58%. Outra empresa que eu fiz aqui, que eu comprei recentemente, foi a BB Seguridade. É uma empresa que também não andou e eles destacam o foco no resultado e geração de valor. Colocam aqui que teve um lucro líquido de 2,2 bi, um acréscimo de 19,7, um ROI de 89,7, um resultado operacional de 1,8 bi e o resultado da gestão financeira de meio bilhão. Então eles colocam aqui que tem prêmios retidos, uma sinistralidade decrescente, menos 5,7 pontos percentual, reservas de previdência que teve um acréscimo de 9,4%, arrecadação de capitalização e receitas de corretagem crescentes também. É uma empresa que eu acho que é um dos melhores aportes para você que quer ter dividendos e quer comprar uma empresa barata. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda. E essas empresas, elas não subiram frente ao Ibov. A gente consegue ver aqui de fevereiro de 23 que o Ibov acumula uma alta de 34,68%. E essas empresas, em contrapartida, ou estão andando de lado, ou estão caindo, como é o caso aqui da Klabin, que subiu só 3,24%, que caiu bastante, né, desse pico até aqui. A BB Seguridade, que está caindo quase 10%,
e a Mali Metal Leve que está amargando uma queda de 17%. Lembrando que a Mali já foi cotada nesse pico aqui de setembro de 2023 por um múltiplo muito maior e desde então ela só cai. Ou seja, essas empresas não acompanharam o Ibovespa, ficaram para trás e são empresas boas que estão entregando muito resultado, que não tem dívida. A Klabin tem a dívida dela ali, porém é muito controlada. E eu acho que a Klabin pode ser um grande virada de jogo para quem tiver paciência, junto também com a BB Seguridade e com a Mali Metal Leve. E essas empresas compõem a minha carteira de dividendos. Eu gosto bastante de todas elas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e também se inscreva aqui no canal. Eu acho que esse tipo de vídeo que mostra como que uma alocação de capital com base também na sua atividade, no que te gera receita, no seu trabalho, é sempre muito interessante, essa diversificação. Eu posso trazer mais vídeos desse tipo aqui com vocês, porque eu não vejo tanta gente falando disso no YouTube. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.